Eu sou designer, né, gente? Então é quase um dever moral falar sobre moda e sustentabilidade nesse canal. Oi, eu sou a Bruna do Boneca de Platina e esse aqui é o meu canal no YouTube. Essa semana eu entrei num dilema com um amigo meu que também é designer. A gente tava falando sobre processos, sobre sustentabilidade, sobre moda. Aí a gente parou pra pensar em como conectar essas áreas. E daí no final a gente começou a se perguntar, tipo, será que tem como uma roupa ser sustentável? E daí eu vim trazer esse assunto pra vocês, pra que a gente possa expandir esse diálogo e tentar chegar no consenso. Porque tá bem difícil. Mas, antes de começar esse assunto, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que tem interesse, porque eu acredito muito no poder transformador das atitudes, mas para que a gente tenha atitudes, a gente precisa primeiro de informação. E informação é o que eu mais tento passar aqui para vocês. Bom, para quem não tá familiarizado com o assunto, eu vou falar um pouquinho sobre processos de produção. A gente tá tão acostumado às coisas chegarem prontas pra gente comprar que a gente não tem ideia que para aquele produto chegar até a gente, até a casa da gente, até o poder de compra da gente, ele passa por muitas mãos. E não seria diferente com as roupas. O processo de fabricação de uma roupa, ele começa lá atrás, quando o tecido ainda nem existe. Esse processo começa quando eles ainda estão cultivando ou fabricando as fibras do que essas roupas vão ser feitas. Quando eu falo de fibras, eu falo de poliéster, algodão, linho, poliamida, viscose. Cada uma dessas fibras, elas têm a sua maneira de ser produzida, vão causar um certo tipo de impacto e vão precisar de recursos. Quando eu falo de recursos para a produção de uma fibra, eu estou falando de água, estou falando de energia, estou falando de químicos, porque algumas dessas fibras precisam passar por processos químicos para formar o fio. Estou falando de terra para cultivo e por aí vai. Inclusive, eu já fiz um post lá no blog falando sobre os impactos da indústria têxtil, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Dessa fibra cultivada, ela precisa passar por outro processo, que é a fiação, para que dessa fiação possa se montar um tecido. Se você olhar para o tecido bem direitinho assim, você vai ver que ele é composto por estruturas tipo assim. Depois dessa fiação que vai transformar esses fios em tecidos, aí a gente vem para design, corte, a gente vem com a produção dessa peça, que a gente precisa lembrar é feito por costureiras, pessoas. Daí, o que a gente percebe hoje? Que a moda, as roupas, elas estão sendo produzidas em escala industrial. Só que, como que a gente pode produzir coisas em escala industrial se essas coisas são feitas por mãos humanas? Tipo assim, uma peça que eu encontro em uma fast fashion aqui em Curitiba, ela também pode ser encontrada, tipo, lá em Recife, que é onde eu morava. E em outros diversos estados do Brasil. Ou em outros países do mundo. Falando realmente, roupas produzidas nessa velocidade e nessa larga escala é insustentável. Ainda mais quando a gente para pensar que esses processos são feitos por mãos humanas. A gente vive dentro de um modelo econômico onde as coisas são rápidas, descartáveis e baratas. A gente não para se perguntar como que uma peça, dentro desse processo todo, custa tipo R$30, onde essas peças são feitas do outro lado do mundo, geralmente em países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é barata e precarizada, para que o custo de produção seja baixo e que essas grandes empresas possam lucrar mais. Logo, se a gente parar para pensar, essa peça é barata para quem? Por mais que se proponha a produzir peças sustentáveis, dentro dessa lógica acelerada é tipo muito improvável. Mesmo que essa peça seja, sei lá, produzida em algodão orgânico. Sustentabilidade é sobre o processo que leva ao produto final. É sobre os impactos da produção de tecido, sobre os recursos que são tirados da natureza para isso, sobre o que se despeja na natureza para que esse tecido seja feito. E a gente tá falando aqui de químicos, de água contaminada. Também é sobre pessoas, sobre quem faz, sobre quem vende e sobre quem compra. Uma peça sustentável, ela tem a sua matéria-prima proveniente de fontes rastreáveis e renováveis. Ela tem preocupação com a terra e com o uso da água durante a sua concepção. Uma peça sustentável, ela foi produzida por profissionais que foram pagos justamente. Uma peça sustentável, ela é durável e quebra com toda aquela lógica de que roupa é descartável. Uma peça sustentável, ela também pode ter o seu ciclo de vida prolongado, como se faz no upcycling e na venda de roupas de segunda mão, nos brechós. Porque
talvez a roupa mais sustentável é a que já existe. Eu poderia passar, tipo, longos minutos falando sobre isso, mas eu acho que não vai caber nesse vídeo. Então, se você quer que a gente fale mais sobre esse tipo de assunto aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber. E, por enquanto, eu vou ficar por aqui. Beijos e tchau!